Muito bem, alunos, vamos para mais um exercício aqui de cálculo, mais uma aplicação, né? Calcular o comprimento do arco da curva na forma paramétrica em que x é igual a 4 vezes seno ao cubo t, y é igual a 4 vezes cosseno ao cubo t, com t pertencente ao intervalo de 0 a 2π. Fiz até uma observação aqui, gente, ó. Vamos calcular de 0 a π sobre 2 e depois vamos multiplicar por 4, né? Porque você calcula 1/4, 0 a π sobre 2 é 90, né? Como até o 2π é o 360, é como se fechasse os quadrantes. Perfeito? Primeiro vamos calcular as derivadas. Aqui nós vamos ter que usar... Opa, ainda não está derivado. Primeiro vamos ter que usar aqui a regra da cadeia. Seno ao cubo t, eu posso representar assim, ó, seno de t ao cubo. E y é igual a 4 vezes cosseno de t também ao cubo. Usar a regra da cadeia, eu faço assim, ó. Eu chamo o u aqui como se fosse o f de x e aqui como se fosse o f de y. O u, que é o g de x, é seno t. Aí derivo. Derivada do seno, o cosseno t. Aí ficou f de u, que agora é 4u ao cubo. A derivada vai ser 3 vezes 4, 12u. Então agora o f' de x é 12u vezes cosseno, ou 12u ao quadrado, cosseno t, que é o quadrado. Então, voltando com o u, eu vou ter 12 seno t ao quadrado vezes cosseno t. Então essa aí é a derivada. Vou usar a mesma estratégia aqui para o y, tá? Então o u, que é o g de y, é igual a cosseno t. A derivada de g de y vai ser menos seno t. F de u é igual a 4u ao cubo. A derivada de u é igual a 12u ao quadrado. F de y é igual, então, a 12u ao quadrado vezes menos seno de t. Então, derivada. A derivada de y, finalmente, substituindo aqui, vai ser menos 12, o u é cosseno t ao quadrado vezes seno t. Então, estamos aí com as derivadas, beleza? Agora... vamos pôr aqui, fica bonitinho. Tentar, deixa eu ver se está dentro aí da filmagem. Beleza? Então, lembrando que a integral, então, vamos calcular aqui de 0 a π sobre 2, né? De 0 a π sobre 2. Deixa eu pôr ela aqui, porque eu vou conferir os resultados aqui no computador. Da raiz de 12 que multiplica seno t ao quadrado vezes cosseno t ao quadrado, mais menos 12 que multiplica cosseno t ao quadrado vezes seno t ao quadrado. Por isso, tudo dt. Resolvendo as potências, aqui foi o S1, o S2, de 0 a π sobre 2, a raiz vai dar 144 seno a quarta t vezes cosseno ao quadrado t, mais, aí como é o quadrado, 144 vezes cosseno a quarta t, seno ao quadrado t, dt. S3 vai ser a integral de 0 a π sobre 2 da raiz de 144 vezes seno ao quadrado t vezes cosseno ao quadrado t. Quando você... estou colocando em evidência aqui. Fiz isso. Ó. Olhei todos os dois termos. Ó, tem dois termos aqui. Todos os dois têm 144, seno e cosseno. O menor expoente do seno é 2 e do cosseno é 2. Por isso que eu coloquei assim em evidência. Então, quando eu pego isso aqui tudo e divido por isso, ó, 144 é 1. Seno a quarta por seno ao quadrado é seno ao quadrado, né? Potenciação, né? Repito a base, subtrai o expoente. Cosseno ao quadrado é 1. Mais
Divido tudo isso por isso, ó, 144, 144 é 1. Cosseno à quarta por cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado por seno ao quadrado é 1. Fechou ali. dt. Relação fundamental, né? Então eu vou escrever ela aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Beleza? Escrevi na mesa. Eu não preciso mais dessa folha. Agora fico só com essa. Então isso aqui eu vou substituir por 1. Como está multiplicando, S4 vai ficar integral de 0 a π sobre 2 da raiz quadrada de 144 vezes seno ao quadrado t vezes cosseno ao quadrado t dt. Como é tudo vezes, e dá para tirar, porque raiz de 144 é 12, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, só simplificar, né? Então vai ficar com integral de 0 π sobre 2, 12 vezes seno t vezes cosseno t dt. Já tiro 12, essa é a sexta aqui, vai ser 12, integral de 0 a π sobre 2, vezes seno t, vezes cosseno t dt. Vou fazer aqui do lado, gente, ó. Quando eu tenho integral de seno t vezes cosseno t dt, faço por substituição. Eu posso chamar o u de seno, porque derivada de u é 1, que foi derivada na variável u, derivada do seno é o cosseno, que foi derivada na variável t. Então, conclusão, lá vai ficar seno. No lugar do seno, u, lá vai ficar sendo no lugar do seno. Viu? É meio estranho, mas tudo bem. No lugar do cosseno t dt fica du. Isso aí dá o quê? U ao quadrado sobre 2. Só que quem eu chamei de u? Seno. Então é seno ao quadrado de t sobre 2, que é a integral. Então, S7 vai ser 12, que multiplica seno ao quadrado t sobre 2, com t variando de 0 a π sobre 2. Que simplificou, ficou 6. Então, S8 é 6 seno de t ao quadrado com t variando de 0 a π sobre 2. S9 é igual a 6 que multiplica seno de π sobre 2 ao quadrado menos seno de 0 ao quadrado. Lembrando aqui que o seno é aqui no eixo vertical, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. O seno é 1 ali, menos 1 aqui, 0 aqui. Então, seno de π sobre 2 é 1, e seno de 0 é 0. 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 menos 0 é 1, vezes 6, 6. Então, S10, quanto que deu? 6. Mas lembrando, gente, que lá no início eu falei que a gente estava calculando de 0 a π sobre 2 e tinha que multiplicar por 4. Então, a resposta, 6 vezes 4, 24 unidades de comprimento, que é o resultado final desse exercício aí. Ok? Bacana esse exercício, um pouco mais complexo, mas foi fácil de resolver, né? Usamos tudo que aprendemos dentro do cálculo aí, dentro da integral e derivada. Beleza? Gostou? Curte aí, tá? Compartilha com os colegas, fala pro pessoal assistir o vídeo do professor Matusalém e vai estudando, viu, gente? Aquele abraço!